que ele vive. Seja muito bem-vindo, você que está chegando para assistir mais este vídeo. Eu sou o Lucas e você está no canal Jesus Palavra da Vida e eu te cumprimento com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O vídeo de hoje nós estaremos colocando o seguinte título: Conheça as 3 maiores causas do esfriamento espiritual. As 3 coisas que, assim, deixada de lado, elas trazem um esfriamento espiritual para a vida do crente. Você que não é inscrito, eu peço por gentileza, se inscreva, nos ajude assim a estar alcançando o maior número de pessoas. Você que já é inscrito, vai curtindo, comentando, compartilhando e assim você estará nos ajudando. Nós, obviamente, estaremos separando, dividindo em 3 tópicos este vídeo. Primeiro, oração. Segundo, jejum. E o terceiro e último, meditação da palavra de Deus. Tenho certeza que este vídeo vai ser uma grande ferramenta de edificação, não só na tua vida, mas na minha vida também. E neste vídeo, obviamente, à luz da Bíblia, e também assim nós vamos estar vendo o que diz o credo, ou seja, a declaração de fé das Assembleias de Deus, o nosso credo, aquilo que cremos. Assim nós estaremos também fazendo menção, fazendo leitura, aquilo o que assim está contido aqui, obviamente, à luz da Bíblia. Você que não tem, eu recomendo que você adquira, deve estar uns R$20. Muito bom esse livro chamado Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Aqui nós temos 16 tópicos, separado também em subtópicos, aprofundando o que é pregado nas tribunas, o que é doutrina da Assembleia de Deus, o que é pregado na Assembleia de Deus à luz da Bíblia. Nossa maior declaração de fé e pregação pentecostal ainda continua sendo: Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Vamos para o vídeo. Vamos ao primeiro tópico. A oração, quando deixada de lado, ela se torna a primeira da nossa lista de causas que trazem um esfriamento espiritual. Nós sabemos à luz da Bíblia que a oração ela pode muito em seus efeitos. Nós temos inúmeros relatos bíblicos de pessoas que estavam em extrema agonia, perseguição, aflição, seja qual for a situação contrária, mas quando assim oraram, depositaram a fé no Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso, e assim Deus reverteu o quadro, Deus mudou a situação de uma forma sobrenatural. Então, quando nós deixamos a oração de lado, esta prática de deixar a oração, ela nos causa um resfriamento espiritual, porque assim nós já sabemos, quando nós oramos, falamos com Deus, e quando nós lemos a palavra, Deus assim fala conosco. Então, à luz da Bíblia, nós sabemos que a oração é a chave da vitória. O que diz o nosso credo sobre a oração? Nós estaremos agora fazendo leitura e vai estar aparecendo aí na sua tela. A oração é o ato consciente, e aqui eu abro um parênteses. Esses dias eu estava vendo uma entrevista de um pastor, que não vou citar o nome, muito conhecido no meio pentecostal. E ele estava falando que quando nós falamos com Deus e assim recebemos o dom de línguas, quando nós nos achegamos a Deus, ou seja, nós entramos em um estado de transe. E aqui eu quero refutar. A oração, ou quando nós falamos com Deus e recebemos a presença do Deus vivo, a presença do Espírito Santo, nós não entramos em transe. Porque alguém que entra em transe, ele perde a consciência. Mas a manifestação do poder de Deus, ela é consciente, não toma a consciência de ninguém. Então aqui eu fecho esse parênteses para nós entendermos que a oração é o ato consciente pela qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento.
Temos diversas reuniões de oração e também é nosso hábito a vida de oração. Orai sem cessar. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Nessa oração individual e privativa ou congregacional, apresentamos a Deus nossa gratidão e nossas petições. Então nós apresentamos a Deus o porquê somos gratos através da oração e nós apresentamos a Deus os nossos anseios, as nossas dificuldades, aquilo que é impossível ao nosso alcance, nós apresentamos a Deus através da oração. Cremos no poder da oração. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Oramos pelas famílias, em favor de nossos pastores e líderes, pelos missionários, pela salvação de todas as pessoas e em favor das autoridades constituídas, pela nação de Israel e de Jerusalém e em favor dos enfermos, pelos presos e pelos diversos tipos de milagres, pois Deus é poderoso para fazer tudo mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. Efésios 3:20. É do agrado de Deus a oração dos seus santos. Ela é usada metaforicamente como um incenso que sobe diante de Deus num incensário. Então, a prática, o hábito da oração é de grande importância nas nossas vidas. É algo que nós não podemos deixar de lado. Às vezes nós podemos até dizer, mas orar, vou orar pelo quê? Eu já orei ontem por isso, orar por isso agora de novo. Quando nós nos dedicamos à oração e somos direcionados pelo Espírito Santo a orar, aqui nós já estamos entendendo. Oramos pela salvação das pessoas, oramos pelos líderes, pastores. Eu tenho certeza que na sua família tem pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, não se converteram. Então nós oramos por estas pessoas para que sejam alcançadas pela conversão. Nós oramos pelos enfermos, nós oramos por Israel, pelos presos. Tá entendendo? Quando nós começamos a orar, assunto é o que não falta para nós orarmos e entregarmos e nos relacionarmos com o nosso Deus. Então aqui fica o meu conselho, aqui fica o conselho do Espírito Santo de Deus, não só para ti, mas para mim também, que nós não podemos deixar a prática da oração, o nosso hábito de falar com Deus. E quando digo hábito, não é uma rotina, não é algo mecânico. Hoje eu preciso falar isso porque é o meu hábito, é algo mecânico, é uma rotina. Não. Nós, quando falamos com Deus, é um ato consciente de livre e espontânea vontade e nós temos a certeza que estamos sendo ouvidos. Então, não perca o hábito de falar com Deus. Aqui está a primeira causa de um esfriamento espiritual, a falta de oração. Vamos ao segundo ponto. Segundo ponto, o jejum. O jejum é uma das práticas também que está na nossa lista de hoje. Quando nós paramos de jejuar, quando nós paramos de consagrar as nossas vidas a Deus, assim também nós estamos esfriando espiritualmente. Também à luz da Bíblia, nós sabemos que sempre quando Israel estava em agonia, em perseguição, em aflição, o rei ou o sacerdote ou alguém que exercia uma posição de maior destaque, ele assim chamava o povo, chamava a congregação, convocava um jejum e assim, através do jejum, Deus mudava o cenário. Um jejum feito com coração, porque à luz da Bíblia também nós temos o jejum aceitável a Deus e também o jejum que Deus não recebe. Então, à luz da Bíblia, jejum é nós nos consagrarmos a Deus, nos abstermos da alimentação e assim adentrarmos em um processo. Também faz parte do jejum a oração. Assim a Bíblia nos orienta a não deixarmos a
prática de jejuarmos para buscarmos a presença do nosso Deus. Vai estar aparecendo aí na sua tela o que a declaração de fé das Assembleias de Deus entende como jejum. O jejum é uma prática frequente entre nós, na vida diária dos crentes, individualmente e também em reuniões de culto, com objetivo específico, como acontecia nos tempos bíblicos. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Joel 1:14. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos 13, versículo 2 e versículo 3. O jejum bíblico é a abstinência de alimento acompanhada de uma atitude pessoal de contrição, dedicação e devoção por certo tempo, com o propósito de afastar-se para buscar a Deus e dedicar-se a Ele de maneira exclusiva. Moisés, Elias e Jesus jejuaram 40 dias e 40 noites. Trata-se de um ato voluntário, de acordo com a necessidade de cada irmão ou cada irmã, cujo tempo dessa consagração é de decisão pessoal, que envolve horas ou até mesmo dias. O jejum pode ser absoluto ou parcial. É absoluto quando a abstenção envolve não comer e nem beber. Nesse caso, as escrituras sagradas são específicas. E jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Esther 4:16. Assim foi o jejum de Saulo de Tarso, quando ele se encontrou com Jesus e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Atos 9:9. O jejum parcial é geralmente a abstenção apenas de alimento sólido. O ato de jejuar é sempre acompanhado de oração. Então, a oração, ela faz parte do jejum. O jejum faz parte da oração. Não existe abrir um jejum sem nós estarmos orando. Lucas, mas eu estou no meu trabalho. Mas nós estamos orando em espírito. O que eu quero dizer para você é que não adianta nós abrirmos um jejum pela manhã e ao longo desta manhã, ao longo da tarde, nós estarmos em um supermercado fazendo compra, em um shopping center passeando e assim consagrando. De nada estará valendo este jejum. Jejum é a consagração da nossa vida a Deus. Jejum é o ato de nós nos separarmos do mundo e estar exclusivamente na presença de Deus. Este jejum, ele pode ser acompanhado, assim à luz da Bíblia, com oração, obviamente. Também quando nós dedicamos um tempo de adoração, nós estamos consagrando, nós estamos ouvindo um louvor de adoração a Deus e assim também meditando na sua palavra. Este é o jejum aceitável a Deus, o jejum que Deus assim recebe, quando nós nos abstenhamos das coisas do mundo e assim dedicamos um período de tempo, seja qual ele for, seja de horas, seja de dias, seja um jejum específico, durante 30 dias não vou comer carne, esse é o propósito, esse é o jejum, e assim você cumprindo, Deus estará recebendo um jejum. Eu conheço muitos pregadores que são usados em cura e dom de maravilha, que eles têm um jejum específico, 40 dias comendo apenas pão e bebendo apenas água. É um jejum específico nas áreas específicas. Aí o Espírito Santo vai estar guiando você, mas tem que ser de coração, com sinceridade, porque a ausência do jejum, ela causa um resfriamento
espiritual. O crente, quando não jejua, ele está impregnado nesta terra, e esta terra está entesourada para arder no fogo que há de vir. Então tudo aqui do mundo é passageiro, todas as suas paixões, as suas concupiscências carnais é passageiro, mas quando o crente está em um período de consagração, ele está desligado desta terra e ligado com a sua mente no céu, e o Deus do céu recebendo como incenso agradável, como perfume nas suas narinas e abençoando as nossas vidas. Eu quero dizer algo aqui, chamar a sua atenção. Existe no meio neopentecostal e até no meio pentecostal algumas pessoas estão pervertendo a prática do jejum. Agora existe um ciclo de pessoas que, se querem trocar de carro, eu preciso trocar de carro, vou fazer um jejum para isso. Eu quero tal coisa, eu quero um relacionamento, eu vou me consagrar para isso. Não, irmão. Isso você escolhe, você direciona. Você pode conquistar um carro melhor trabalhando. Você pode conquistar uma casa melhor trabalhando. É claro que Deus abre porta, sim, claro que Deus abre porta, mas nós não podemos usar o jejum como uma barganha a Deus. Senhor, eu vou consagrar tantos dias e o Senhor faz algo por mim. Não. Ele tem o poder, ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata, ele tem o poder de abençoar o crente, mas o meu coração tem que ser sincero na presença dele. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Já diz um pastor muito amigo meu, quando nós buscamos o reino é prioridade, Deus acrescenta o resto, e o resto são coisas. Tudo que vem depois do reino e a sua justiça são coisas, e Deus assim acrescenta as demais coisas. Então, quando você consagrar, não se consagre para receber um salário melhor. Isso são coisas, Deus assim vai acrescentar mediante ao seu esforço, porque a única coisa que cai do céu é chuva. Tem gente que cruza os braços e assim está jejuando e assim está buscando, mas não faz a sua parte. Então digo uma vez mais, a única coisa que cai do céu é chuva. Nós precisamos fazer a nossa parte, mas fazer a nossa parte com sinceridade. Consagre a sua vida, jejue a Deus por dons espirituais, jejue a Deus para ser um pregador, para ser um levita, para ser uma missionária. Consagre a Deus, jejue a Deus, buscando o batismo no Espírito Santo, mas não jejue a Deus em troca de coisas, porque Deus não aceita barganha. Então aqui fica o conselho do Espírito Santo de Deus para a minha vida e para a tua vida. Não podemos deixar a prática do jejum, senão nós estaremos esfriando espiritualmente. Aqui é a segunda circunstância, a segunda causa de um esfriamento espiritual, a falta de jejum e de consagração. Vamos ao terceiro ponto, a terceira maior causa de um esfriamento espiritual e, consequentemente, também a morte espiritual do crente. Quando nós aqui deixamos o hábito, a prática de examinar as Escrituras, assim nós estamos esfriando espiritualmente e, obviamente, quem não se alimenta, ele vai morrer porque não está se alimentando. Já pensou uma pessoa, durante muito tempo, ela não se alimenta com alimento para alimentar o seu corpo físico? Obviamente, essa pessoa vai entrar em um estado de desnutrição e assim estará morrendo por falta de ingestão de alimento. Assim é o crente. Quando nós não lemos a palavra, quando nós deixamos a prática da leitura da palavra, a meditação na palavra de Deus, assim nós não nos alimentamos a nossa alma e assim nós estaremos perecendo. Então aqui essa é a terceira maior causa de morte espiritual, quando o crente ele se afasta da palavra. Porque o interesse de Deus que nós leiamos a sua palavra. Porque quando, assim já falei no começo do vídeo, quando nós estamos orando, nós falamos com Deus. Mas quando nós lemos a sua palavra, é Deus falando conosco. Então o maior prazer de Deus é nos orientar através da palavra.
através da palavra, nós temos o poder de discernir através do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele traz à memória aquilo que nós lemos. Então, quando alguém prega uma heresia, quando alguém está liberando uma palavra que não condiz com as Escrituras, se você, se eu, nós temos o hábito, a prática de ler a palavra de Deus, o Espírito Santo vai trazer a memória e vai dizer: ei, não está certo o que está sendo pregado. Nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas estão sendo usadas como massa de manobra, estão sendo conduzidas ao inferno, ao erro, porque falta examinar as Escrituras. Eu vou estar deixando aqui no rodapé um versículo, João 5:39. Leia aí na sua casa, João 5:39. É por isso que o povo perece, porque não está examinando, não está lendo as santas Escrituras, elas que dão testemunho de Cristo, elas que nos conduzem à vida eterna. Então, quando nós deixamos o hábito de ler a palavra de Deus, nós estamos em perigo. Nós estamos vulneráveis às artimanhas do inimigo da nossa alma, porque sabe que o povo perece porque não examina as Escrituras. O povo engole heresia, o povo aceita qualquer tipo de ensinamento e não rechaça, não diz: isso está errado, porque falta o examinar nas Escrituras. Nós sabemos do relacionamento que Deus tem com o homem através das Escrituras. Nós sabemos dos grandes feitos que Deus fez e ainda continua fazendo, porque quando a Bíblia foi escrita, não é diferente dos nossos dias. Muitas coisas estão ainda acontecendo, como você pode ler no livro de Apocalipse, uma linguagem profética, um livro profético para o cumprimento das promessas. A Bíblia é real, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então nós temos a certeza que ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é remédio para os ossos, ela é martelo que esmiuça a penha, ela é o alimento para a minha alma e para a tua alma. Quando nós nos alimentamos da palavra, a nossa alma vive e assim nós estamos fortalecidos. Vamos ao que a declaração de fé das Assembleias de Deus entende como o poder da palavra de Deus e a sua veracidade. A Bíblia revela o seu poder de forma clara e inconfundível. Ela emprega uma metáfora para mostrar esse poder quando a si mesmo se chama a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Efésios 6:17. O seu poder é capaz de destruir as fortalezas de Satanás, como também pode penetrar no mais íntimo do ser humano. O próprio Senhor Jesus Cristo derrotou Satanás usando o poder das Escrituras Sagradas quando foi tentado por este no deserto. Jesus evitou qualquer outro argumento. Abriu mão do uso de seus poderes sobrenaturais, característicos do seu ministério terreno, e disse apenas: está escrito. E isso por 3 vezes. Citou a lei de Moisés, o livro de Deuteronômio. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, esta é a função da palavra, fazermos nós fortalecidos, colocar essa espada nas nossas mãos para nós desmancharmos as obras do nosso inimigo, Satanás, para desmancharmos potestades, principados através da palavra. Nós rejeitamos todos os livros apócrifos, nós rejeitamos todos os livros que não têm inspiração divina, inspiração do Espírito Santo de Deus. Tem denominações que assim
junto com a Bíblia, eles utilizam-se de livros que eles acham que é inspirado e assim eles fazem os seus dogmas, as suas crendices, mas a Bíblia não diz isso. Então nós, pentecostais, cremos e pregamos isso, que a única inspiração, a única verdade está contida na palavra de Deus e assim pregamos e vivemos. Nós também temos aquilo que é extra-bíblico. Nós temos aí no nosso meio inúmeros homens de Deus, mulheres de Deus que foram inspiradas e tem um conteúdo extra-bíblico, mas não confunda extra-bíblico com antibíblico. Tem muita coisa que está circulando no nosso meio que é antibíblico, não condiz com o que cremos, não condiz o que pregamos e não condiz da maneira a qual nós devemos nos portarmos e vivermos. Então, esta é a terceira causa de um esfriamento espiritual, a falta de examinar as Escrituras. Então, aqui nós falamos sobre oração, sobre jejum e sobre a observância da palavra de Deus, a leitura diária da Bíblia. Então, não deixe este hábito, não deixe este tripé, oração, jejum e leitura da palavra. É um tripé que assim vai estar fazendo com que eu fique mais fortalecido e nós não estejamos vulneráveis às heresias que estão sendo pregadas por aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, vai deixando aí a sua curtida, o seu comentário, vai compartilhando, vai se inscrevendo. Você que chegou até aqui e ainda não se inscreveu, nos ajude. Você que gostou do conteúdo, mencione, sugere alguma coisa aí para nós estarmos fazendo, algo que você queria ouvir aqui no canal, e assim eu tenho certeza que Deus estará nos dando graça, e a luz da Bíblia, sempre a luz da Bíblia, nós estaremos assim desmanchando as obras do inimigo das nossas almas. Eu fico por aqui e eu te encontro em uma próxima oportunidade. Que Deus em Cristo te abençoe de uma forma especial.